Olá, estamos chegando para a nossa live desta noite. Eu estou com uma expectativa muito grande, estou muito feliz, porque logo mais vai entrar minha convidada especial, uma amiga muito querida, muito especial, que tem uma grande parcela de contribuição na minha vida, e que é a Ellen Klein, coach cristã. A Ellen, juntamente comigo, nós iremos falar sobre temperamento, sobre perfil comportamental. Já vou chamar nossa convidada. Vamos ver então. Vamos ver, aguardando então a Ellen entrar, minha convidada desta noite. Como eu disse para vocês, é uma noite muito especial, porque a Ellen representa muito na minha vida, ela tem uma grande influência nos ganhos que eu tenho na minha vida. Deixa eu ver, ele não conseguiu entrar ainda. Deixa eu ver ali. Chegando aqui! Oi, Liana, tudo bom, querida? Bem. Como é que tá ali? Pro jeito tá calor. Hoje tava todo dia frio, hoje foi um dia que tá mais calor aqui em Brasília. Agora que eu ia pegar um casaquinho assim, mas ainda tá tranquilo, tá gostoso dentro de casa. Aqui E o tá Rio Grande frio, tá que tá. bastante frio. É. E aí, Nicole, assim, estava falando, estou com uma expectativa muito grande para a nossa live desta noite, porque eu sei do teu potencial, do quanto tu estudou, do quanto tu tem falado, né? Tu tem te aprimorado sobre temperamentos, né? Tem feito vários vídeos, várias lives, enfim. E nada mais do que trazer uma especialista do assunto nessa noite para nós falar sobre os temperamentos, sobre como é que a gente pode melhorar com o nosso cônjuge, com nossos amigos, com nossos filhos, né? Porque existem vários tipos, são 4 tipos de temperamentos, né? Uhum. E às vezes, geralmente, o problema acontece quando quando as pessoas não têm esse entendimento sobre isso, né? Então as pessoas querem que o outro faça aquilo que elas gostariam, mas na prática não é bem assim, né, Ellen? Não, não mesmo. Esse Então, conhecimento, Liana, mudou muito a minha vida. Nossa, demais. e aí, então, vamos começar, então, eu passo a palavra para ti nessa noite, né? Porque eu sei que a estrela aqui vai ser a Ellen, que, como eu disse, eu também fiz uma formação, eu sou analista de perfil comportamental, mas eu sei do quanto tu tem te estudado e aprofundado, né? Eu tenho me dedicado mais na área emocional, da cura interior. Eu sei o quanto tu tem estudado, né, com relação a isso. Então, eu passo a palavra para te falar para os nossos seguidores aqui, para as pessoas que já se fazem presente, onde eu já aproveito para agradecer a presença de cada um, né? A importância de vocês estarem aqui, aprendendo conosco, interagindo, fazendo perguntas, né? E a todas aquelas pessoas que vão nos assistir posteriormente. Então, Ellen, eu passo a palavra para ti, dizendo assim, mais uma vez, da minha satisfação de ter você aqui comigo. Tu sabes o quanto tu significa para minha vida, né? Do quanto tu tens uma parcela muito grande que tem contribuído muito na minha vida, né? Hoje eu sou Master Coach graças a você, que eu te seguia, né? E aí eu fui ver o que era ser Master Coach, eu fui atrás. Então hoje nós temos um propósito em comum e além disso a gente tem uma amizade, né? É verdade. Um propósito no coração de Deus. Então eu passo a palavra para você. Obrigada, Eliana. E essa amizade, ela nasceu disso, né? De você me seguir, ouvir os conselhos, ir atrás, fazer a formação e depois fazer a formação, ser minha coach. Eu poder ser sua coach foi e é uma honra, viu? Imensa.
Eu amo ver você voando. Tô achando uma delícia ver você fazendo as lives. Antes, né, tímida, antes estava assim, recuada e agora cada vez mais potencializada. Liana, isso me dá uma sensação de missão cumprida em andamento. Eu sei que você tem muitas pessoas de referência, mas eu me sinto honrada de poder ter contribuído de alguma forma para a tua vida, viu? Uma honra estar aqui, feliz de estar aqui com você, falando desse assunto que eu amo. Amém, amém. Sabe que o temperamento eu gosto tanto, fez tanta diferença na minha vida que o meu primeiro e-book foi sobre relacionamento entre temperamentos. Quando eu entendi como Primeiro, me entendi, eu achava que eu era fora da casinha, eu me achava anormal. Eu achava que eu falei, gente, não pode ser que eu sou normal. Não pode, eu não sou. Eu acho que não tem cabimento a forma que eu sou e as pessoas serem tão diferentes. Então eu não entendia o mundo das pessoas e eu não me sentia entendida em muitas coisas. Então eu falava, como que as pessoas não conseguem ver o lado bom? Porque eu sou de um temperamento completamente otimista. Aí eu vou lidar com um temperamento que tem a tendência de ser pessimista, aquilo para mim era incabível. Então a gente tem dificuldade de se relacionar com quem é diferente da gente. E também dá atrito com quem é igual. Então, o que fazer, né? E essa ideia da gente trabalhar hoje aqui falando disso. Porque, para mim, por exemplo, tem a ver também com o entendimento que a gente tem do amor. Sabia disso? Eu acho muito interessante. Eu quero até trazer essa abordagem, sentir no meu coração de falar sobre isso, né? De falar de temperamento de uma maneira diferente. Porque, o que acontece? Eu não me senti amada pelo meu irmão. E eu sempre fui muito amada por ele. Não era uma verdade que eu não era amada por ele. O fato é que eu sou uma sanguínea influente que ama abraçar, que ama beijar. Tenho uma mãe muito afetiva. Então, quer dizer, eu estou acostumada com afetividade e o meu temperamento ama afetividade. E meu irmão, apesar de ser criado também pela minha mãe, que é afetiva, ele não gosta do tato. Ele não gosta do abraço. Ele abraça e logo solta. Ele não é de ficar dando beijo, ele não é de ficar dando toque. Em geral, é uma característica do temperamento dominante, do temperamento colérico. São todos os coléricos? Já vou dizer que não, viu, gente? Já vou dizer que não são, porque o colérico que tem como segundo predominante o sanguíneo, ou até mesmo o fleumático, né? Quer dizer, o colérico dominante, que tem como segundo temperamento alguém do meu temperamento, ele pode ser mais afetivo, mas ainda assim ele não é de andar grudado com ninguém. Né? Então, assim, ele não tem essa questão aflorada por natureza. Quando eu entendi isso, quando eu não entendi, eu não falava, puxa, meu irmão não quer me abraçar, não quer me beijar. E tem muita gente que olha para o marido ou para a esposa e pensa isso. Exato. Eu não sou amada pelo meu esposo, eu não sou amada pela minha esposa, porque, mas na verdade você só que ele, por ser dominante, talvez, né, se ele for, a tendência é que ou pessoas do temperamento melancólico conforme, se eles não tiverem como segundo temperamento predominante, um dos que são focados em relacionamento, que é o sanguíneo e o fleumático, eles também têm a tendência de não gostar do tato. Aí o que acontece? Se um que não gosta do tato casa com um que gosta, nunca vai se sentir amado, não abastece o tanque emocional, não cumpre uma linguagem do amor, em geral, uma linguagem do amor de um sanguíneo, em geral, não é regra, não é, existem exceções, é a tendência de do sanguíneo ser uma das características é o toque físico. Então, em geral, é toque físico, é o que é mais certo, assim como o que é mais certo que não é do dominante colérico. E eu acho interessante porque o grande conflito é não entender que isso não é uma falta de vontade da pessoa, é simplesmente do temperamento dela. Quando eu me toquei disso, quando eu descobri isso, você não está entendendo, Eliana, que eu descobri o amor do meu irmão por mim. Né? Eu descobri que ele me ama, porque é só o jeito dele era de me amar, era me proteger, coisa dominante, gosta de estar à frente, protegendo, cuidando, zelando, né? Então ele sempre foi assim, e aí eu falei, caramba, eu falava assim, como que pode?
Negar a própria irmã. Eu era dramática. Sanguíneo influente é mega E quando, dramático. e quando as pessoas vivem nessa angústia, nesse dilema, né? Muitas Ellen, pessoas. eu acho importante, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, eu, quando falo de temperamento, geralmente uso a teoria DISC, que é onde a gente fez a formação, né? Se estudava, então, os perfis, que seria o dominante, influente, o estável e o conforme. E você dá um foco mais numa outra teoria, que é o fleumático, sanguíneo. Então, Como eu tenho um público que estudou isso às vezes na igreja antes de estudar isso na psicologia, sabia? Eu aprendi dentro da igreja. Olha que interessante. Eu aprendi isso na igreja há mais de 10 anos. E aí eu fiquei doida por esse assunto. E foi nessa época, depois que eu fiz a formação, eu já tinha estudado bastante. Aí eu só me formei e aquilo me aprofundou. Por isso que eu sou apaixonada por isso. Eu tive uma líder, uma pastora, que para mim assim foi minha grande e é a minha grande referência até hoje para aprender a lidar com temperamentos diferentes, com filhos de temperamentos diferentes. Um dia eu fiz até uma live com ela, não sei se você pode assistir, a Fernanda Gutierrez, mas ela é sensacional nessa área. E ela mesmo é de estudo, ela é autodidata no assunto. Ela ama isso porque isso ajudou ela também na vida toda. E me ensinou muito. Aí o que acontece? Eu uso muito a teoria mais antiga, Hipócrates, porque muita gente vem com esse, mas por isso que eu gosto de fazer a referência dos dois, né? É dominante ou colérico, né? Eu vou falar de cada um, gente, porque muita gente está vindo aqui e deve estar boiando, né? Tem gente que deve estar boiando. Acho bom fazer um parâmetro dos 4. Importante a gente saber quais são os 4 principais. Eu até hoje nós fizemos no Instagram uma postagem sobre o assunto, né? E deu tanta dúvida, foi tão bom, Liana. As pessoas amam esse assunto, porque é se conhecer, né? Então eu vou fazer um parâmetro. Tem alguém que fez uma pergunta aqui, né? Fiz o teste, meu temperamento deu fleumático. Mas meu marido quis ditar minhas características e deu sanguínea. Pode eu mesma ter uma outra visão de mim mesma? Eu vou falar o seguinte, Fabiane, é uma ótima pergunta, eu amo esse tipo de pergunta, amo. É um temperamento que confunde muito. As pessoas que não fazem o teste, elas muitas vezes, elas confundem algumas coisas. E uma delas é o temperamento da pessoa que tem o temperamento estável ou fleumático, os dois têm o mesmo nome, tá? Estável ou fleumático, com as pessoas de temperamento influente ou sanguíneo. Por quê? Porque elas têm características em comum. Em comum. Isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Você precisa saber o grande diferencial de uma para outra para saber qual está acima, porque você possivelmente, eu não vou falar provavelmente porque a gente não te conhece, mas possivelmente pode ter os dois temperamentos. Um pouco mais forte e o outro em seguida, certo? Sempre nós temos um predominante, a tendência é que nós temos um segundo predominante, mais raramente um terceiro. Temos os 4 em níveis diferentes. Todos temos os 4. Então, às vezes você vai falar assim, como que eu sou sanguínea, mas sou organizada? É raríssimo uma sanguínea organizada, uma influente organizada. Mas tem aquela que foi criada por um militar, por uma mãe muito perfeccionista, uma mãe conforme exigente, né? Então, essas pessoas, elas são, se você for criada por pessoas que são de outro temperamento, às vezes você aprendeu, adquiriu a característica, mas nem era da sua tendência. Pode acontecer. Raro? É raro. Não é maioria. Então, não existe aqui, não é tendência, sempre tendências. Então é importante a gente saber. Eu vou te falar, Fabiane, para não te deixar sem resposta, antes de eu fazer o resumo dos 4, até quero fazer dos 4 minha lista de transmissão, minha lista dos grupos VIP estão sendo avisada agora da live, viu Liana? Então, por isso que tá chegando mais gente, vai chegando o pessoal aí. Né? Enquanto isso, é bom que eu vou respondendo a Fabiane. Aí já começo a avisar dos 4 temperamentos, colocar as principais características de cada um e fazer uma referência da diferença deles, né? E saber que conflito que dá você não aprender sobre o temperamento do seu cônjuge, dos seus filhos.
Não saber o temperamento das pessoas que você convive, do seu trabalho, isso causa estresse, desgaste emocional desnecessário, né? Muita gente não teria se divorciado se aprender sobre temperamento. Muita gente falou para mim que resgatou o casamento aprendendo sobre temperamento, né? Que foi o que eu falei no início, a gente não sabe, às vezes, que o colérico dominante, por exemplo, o dominante ele não tem a tendência de tato. Se o parceiro dele for um sanguíneo que tenha toque físico como principal linguagem de amor, os dois vão ter conflito, porque nunca vai abastecer o tanque emocional e sempre vai ficar uma insatisfação constante. Então, gente, uma dica, uma insatisfação constante pode ser falta de autoconhecimento, porque se você conhecer o seu parceiro e se conhecer, ele não sabe dessas coisas. Aprenda você e ensine, né? Eu ensinei o Felipe. Vou falar de mim dele depois, né? Nós temos um temperamento completamente contrário, o predominante, mas o segundo já cola um pouco mais. Mas o que acontece? Isso faz com que a gente tenha divergências em muitos pontos. E é muito mais fácil e é natural, gente. Não tem nada de errado ter divergência. O que tem de errado é continuar, porque a divergência vai acontecer, mas que a gente precisa aprender a olhar, compreender a forma do outro se comunicar. Sempre vai ser um desafio isso. Aprender a forma do outro de receber o que você fala. Né? O colérico, se ele recebe o dominante se recebe uma ordem, ele fica irado, você ativa a ira dele. Se você não sabe disso, você vai estar ativando a ira da pessoa que você mora constantemente. E não está sabendo usar a estratégia. Importante dizer, né, Ellen, que não existe um perfil que seja melhor que o outro, né? Exatamente, não existe. Gente, não tem, eu queria ser de tal perfil, eu não queria ser. Não fala isso. Não fala assim. Não fala assim, sabe por quê? Porque é como se você falasse que Deus errou com você. Porque o temperamento você não pode escolher. Você é perfeita aos olhos de Deus, o jeito que você é. Eu gosto de trazer uma consciência aqui na sua mala, né? Tem aquela metáfora da mala, né? Eu já vou acabar de falar, Fabiane, alguma coisa para você aqui, mas antes... eu vou só trazer uma metáfora da mala rápida, que é aquela assim, se uma mãe que toma todo o cuidado de colocar todos os itens que o bebê precisa quando ela vai sair passar um dia fora, ela não esquece de nada, gente, porque mãe sabe o que a criança precisa. Ela lembra de tudo. Ela lembra, né, das fraldas, das comidinhas, do mamar, de tudo, o cheirinho, o lenço umedecido, não sei o que, carrega às vezes 3 malas junto. O que acontece? A mãe não esquece, a mãe é natural e é falha, esquece raramente, porque ela sabe o que o bebê precisa. Quem dirá Deus quando, né, soprou o espírito de vida em você? Então, assim, ele não esqueceu nada, ele não errou nada. Tudo que você precisa para viver seu propósito nessa terra já está na sua mala. Ele é um Deus perfeito, justo, santo, né? Ele não erra, ele não falha, nem nunca falhará. Então, ele é um Deus lindo, maravilhoso, que escolheu você. Em Efésios 1 fala que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu sei que é incabível a gente entender que antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado em mim e em você. É meio que difícil porque nós somos limitados, mas é por isso que Ele é Deus e nós somos criatura, né? E aqueles que o aceitam, Jesus como seu Senhor e Salvador, são mais que criaturas, são filhos, né? Qualquer um que falar na sua casa, na sua intimidade agora, e sozinho aí, falar, eu aceito Jesus, você é meu Senhor e Salvador, você imediatamente recebe o Espírito Santo, né? Você se arrepende de viver uma vida sem Ele, fala que quer viver uma vida com Ele, imediatamente Ele habita no seu coração. O Espírito Santo vai te ajudar a direcionar ações. Por quê? Porque Ele é santo e Ele escolheu você para uma missão nessa terra. Então a sua mala está completa, não tem temperamento melhor, o melhor é o seu. Porque para o seu propósito você precisava ter esse temperamento e essas inteligências. Eu creio nisso porque é uma coisa que eu entendi. A ciência descobriu que não tem como a gente escolher, não tem como assim, eu quero ter um filho que seja dominante. Não tenho como escolher, ninguém tem. Ninguém tem como escolher o temperamento dos filhos. É genético? Não é. Não tem como, né? Pode ser os filhos completamente diferentes.
né? A minha tia, uma conforme o meu tio. Um estável, a filha nasceu dominante. Então, tipo, não Por tem isso nada que a às ver. vezes, por Hã? isso que às vezes tem, por isso que às vezes tem mães que dizem assim, mas como que eu criei meu filho, né? Os dois nasceram da minha barriga e eles têm o gênio, né? O gênio, que na verdade é o temperamento diferente. É o temperamento. E esse temperamento veio, às vezes você acha que alguém está ouvindo aqui pode achar que o temperamento veio para desequilibrar. Não, pelo contrário. Ele veio para tirar alguns do conforto e outros do aceleramento. Ele veio para tirar uns do exagero, da exigência do perfeccionismo, e aí acabam se colocando todo mundo em padrões de crítica absurdos, e também tirar outros do exagero, do sem regras. Porque um equilibra o outro, a gente busca equilíbrio. As pessoas que não se equilibram, porque eu acho que Deus permite isso, a gente viver em geografias com pessoas diferentes, para nos lapidar, para a gente ter equilíbrio, porque nós nascemos para nos relacionar. Nós nascemos para nos relacionar. A relacionar primeiro com Deus, tanto é que o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo grande mandamento, amar o teu próximo como a si mesmo. Mandamentos do céu são para relacionamento, né? Ou com Deus ou com o próximo, em relação a si mesmo. Então, assim, se relacionamento é a base da vida, e ninguém vive sozinho, todo ser humano nasceu para se relacionar, isso quer dizer que a gente precisa aprender sobre isso para fazer isso bem feito. E a gente fazendo isso, a gente não pode achar que a gente pode, eu tenho meus defeitos, só assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, isso não funciona. Por quê? Porque você se torna insuportável. Eu já fui com essa teoria. Vou ser sincera para vocês, vou abrir meu coração e dizer, eu já fui essa pessoa que falei, não, eu sou assim, tem que me engolir. Eu já fui prepotente nesse nível. Todo mundo que fala isso tem uma tendência a ser arrogante, a ser prepotente, e eu já fui essa pessoa. Então eu tô falando de carteirinha, né? Tem autoridade para falar isso. Aí até que eu descobri que não, cada um tem o seu jeito e eles precisam ser respeitados. O Senhor, Deus nos deu esse temperamento. O que a gente pode fazer é lapidar. E aí aí a importância de a gente se conhecer. Eu preciso saber o que é exagero em mim. Porque se eu não souber o que é exagero, eu não sei aonde ter foco de me lapidar. Eu não sei onde ter foco. Não é não ser eu. É ser eu com moderação. Por que com moderação? Com moderação nos meus pontos negativos e com potencialização nos meus pontos positivos, né? Por que com moderação? Moderação é que, gente, tudo que é demais se torna ruim. Olha só, você pode amar morangos, amar chocolate, amar alguma coisa. Agora, se entope disso, enche tua boca até você não aguentar mais. Você fica com repulsa, né? Assim como você pode amar um cafezinho com uma colher de açúcar. Põe 10 colheres se você vai aguentar, né? E imagina você que gosta de um churrasco, né? As gaúchas, né, Liana? Você gosta de um churrasco, aí enche, salga a ponto de estar muito salgado. Tudo que é demais fica em desequilíbrio, fica insuportável. Quando nós não nos conhecemos, a gente não percebe o exagero do nosso temperamento, a tendência da nossa natureza, a gente não sabe o que dá foco de... é verdade, eu tenho a tendência de ser assim, então eu vou buscar estratégia. Por exemplo, eu tenho a tendência de ser desorganizada. O meu temperamento é uma pessoa altamente desorganizada. Temperamento do sanguíneo influente. Então, o que acontece? Se eu tenho essa tendência, eu preciso de estratégias. Então, eu sei que se é minha natureza, eu vou buscar estratégia. Qual que é a minha estratégia? Primeiro, pegar uma pessoa que é bom de lembrar tudo para me ajudar a lembrar. Ter uma agenda, às vezes eu esqueço de olhar a agenda, adianta muito, né? Então, assim, ter avisos. Eu sou do tipo que eu ponho avisos, né? Um post-it lembrando coisas. Eu preciso, por exemplo, ele fica doido comigo. Ele pega meu notebook, eu tô com todas as abas abertas, ele enlouquece. Ele é do temperamento conforme, melancólico. Ele olha, ele gosta de organização. Eu falo, amor, eu preciso estar lembrando. Se eu fechar essa aba, eu esqueço que eu tenho que ver isso aqui depois. Ele fica doido comigo. E é o jeito de cada um. Ele tá aprendendo a me respeitar e eu aprendo o jeito dele. Esses dias ele não aguentou ver meu e-mail com 26 mil negócios não lidos do antigo. Eu nem via. Porque é do meu temperamento não prestar atenção nos detalhes. E o dele é de prestar atenção nos detalhes. Então, assim, quando a gente aprende isso, muda, a gente passa a viver muito melhor.
Aprender sobre o nosso temperamento e do próximo que a gente convive faz toda a diferença. Você passa a ter estratégia para você viver bem e para você lidar. Por exemplo, eu sei que eu não vou potencializar uma pessoa que é do temperamento sanguíneo criticando. Jamais. Um sanguíneo ele não é potencializado com crítica. Aliás, a crítica, em geral, não potencializa ninguém. Mas é uma coisa que, na verdade, trava, dá efeito contrário. Tem uns que dá raiva e ele faz melhor. Faz ao contrário. Mas se você souber algumas coisas nesse sentido, melhora muito. Gente, só para falar, eu passei a Fabiana que não respondi, né? Olha só, ótimo. Algumas coisas, obrigada, meu amor. Meu amor é quem me dá recado, tá vendo? Durante as lives, ele faz isso. Ele traz, olha aqui, ó, que bonitinho, recadinho pra mim. Eu só, às vezes, esqueço as coisas, ele me ajuda o tempo todo. Quando não tinha ele, gente, eu tinha que contratar alguém. Essa estratégia. Eu tinha Arielle, né? Eu arrumava estratégia. Então vamos lá. Deixa eu só vou tirar aqui, antes de falar dos quatro, agora o pessoal tá chegando mesmo, eu vou falar dos principais de quatro temperamentos e as variações deles, né? Mas vou falar aqui para Fabiane, que ela disse o temperamento deu fleumático, mas o marido quis ditar minhas características e deu sanguínea. Eu falei que esses dois temperamentos têm foco em relacionamento, um mais foco em pessoas, né? A sanguínea é a mesma que a influente, o fleumático é o mesmo que o estável. Então, assim, o que acontece? Tem muitas coisas parecidas. Fabiane, só para te dar uma dica de qual é o predominante, avalia, você é uma pessoa mais bem-humorada, são os dois temperamentos, tanto o estável, que é o fleumático, quanto o sanguíneo influente, são pessoas de bom humor. São pessoas que gostam de conversar, são pessoas bem fácil de se relacionar. A grande diferença é que o sanguíneo influente, ele vai parar numa fila e vai conversar com o da frente, com o de trás, com o do outro. Se essa pessoa estável parar numa fila, ela vai dar atenção para quem puxa papo com ela. Mas ela não vai ficar puxando papo com as pessoas. O sanguíneo é puxador, o influente é puxador de papo com todo mundo por onde ele passa. E ele passa abraçando todo mundo, ele passa cumprimentando todo mundo. Ele faz essa grande diferença para você saber. Ela que pediu para eu palestrar, tá bom? Eu tô falando assim que você entregou a palavra para mim, que hoje eu que ia palestrar. Ele falou assim, lembra de deixar a Liana falar. Mas é porque você me falou aqui que é o que eu vou falar, então eu tô falando. Mas ela me chamou para palestrar, amor. Então tem as perguntas e a gente vai trocando. A gente tem que cuidar isso, porque é uma tendência do meu temperamento, é falar e falar. E aí desce, né? Mas pode interromper, viu, Liana? Se precisar. Só para deixar claro aí desse temperamento, dessa pergunta o fator principal é o quanto que você é mais extrovertida ou introvertida. Porque a pessoa fleumática estável, ela tende a conversar bastante quando conversam com ela. Senão ela é calada. É na dela. Em geral, ela não vai... A lei do menor esforço. Ela não puxa, ela não se esforça. O sanguíneo está o tempo todo puxando papo com todo mundo. Então, eu acho que um grande diferencial é esse, né? Porque a mulher, em especial, fleumática, ela fala bem sim. Ainda mais se ela tiver a minha sogra. Ela é estável, fleumática, com sanguíneo influente segundo. Então, é uma pessoa super querida, bem-humorada. Ela conversa um pouquinho com quem está do seu lado. Mas, comparando comigo, eu não. Eu, se deixar, eu tô abraçando todo mundo da fila. Entendeu? Eu estou querendo saber da vida. Eu falo muito mais. Eu puxo mais conversa. Eu tomo mais iniciativa. Né? Então, todo mundo que me vê nas lives fala assim, ali não parece. Mas não parece porque eu já fui lá, pedir uma boa parte. Muita gente não descobriu que eu era desse temperamento, porque não ficou tão na cara, que eu tô constantemente trabalhando ele, né? Não faz sentido ser Eliana. Eliana, gente, é uma pessoa que veio de um tempo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, antes de falar dos 4 principais, para quem não sabe, as pessoas estão tirando de base já só pelas nossas histórias. Mas olha só, Eliana, você é uma pessoa que você veio até mim com um temperamento. Parecia que você tinha um temperamento e você tem um contrário ao que parecia. Qualquer pessoa que falava com você de todo o nosso grupo, de coaching grupo que eu te atendi, todas as pessoas poderiam te ver.
Falei para o Felipe, ele ficou indignado com o seu temperamento. Você veio com todas as características de uma pessoa fleumática, uma pessoa estável. Todas. Qualquer um que via você, você parecia estável. Você se descobriu, né, ali no coaching, no grupo, no coaching grupo, se descobriu no coaching, aprendendo seu perfil comportamental, e ali você viu que, poxa, você tinha traumas que fizeram você, na verdade, agir como uma pessoa fleumática, mas você, a sua natureza, que você está, acredito que resgatando agora, é dominante, colérico, contrário do fleumático, do estável. Né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Inclusive, quando eu fiz a formação em analista de perfil comportamental dentro da grade, né, Golden Belt da Febracis, eu fui a segunda aluna que mais flexibilizava. A gente era mais de 40, né? E isso chamou muito a atenção, mais flexibilizava. O que isso quer dizer? Eu nasci com um temperamento, eu sou um D 70% e um I 69%. E eu flexibilizava tanto que eu ficava uma estável, né? Por quê? Por causa das minhas dores emocionais lá da infância, por todo um tratamento por aquilo que eu via e ouvia e sentia, né? Eu lembro assim que eu era assim muito agitada, eu conversava muito, eu era realmente bem dominante na minha infância. Eu tinha, quando a gente brincava, se tem alguma das minhas amigas de infância que pode confirmar, quando a gente brincava, por exemplo, de casinha, eu sempre tinha que ser a mãe. Nunca eu podia ser a filha. Deus sempre liberando. Um parênteses aqui para dica. Se você está ouvindo, quiser saber o seu temperamento, uma dica para saber são 4, né? Quer saber se você tem no seu temperamento dominante ou colérico, um dos dois nomes cabe, um mais antigo, mais novo, né? O colérico é mais antigo, o dominante mais novo. Então, uma dica é, na infância, você gostava de ser a líder? Você sempre a mãe, você organizar e você liderar? Né? Pode continuar, só para ir fazendo os parênteses que as pessoas vão ajudar as pessoas a se perceberem. Então, quando a gente brincava de professora, eu tinha que ser professora. Jamais eu era aluna, nunca. E as minhas amigas ali, né, as vizinhas, as coleguinhas, todas aceitavam. Só que isso, eu não sei, gerava... Eu lembro muito que a minha mãe sempre dizia, por que tu sempre tem que ser a chefe de tudo? E claro que ela não fazia por maldade. Hoje eu vejo assim, porque eu tenho esse entendimento. Então, assim, na verdade, quando acontecia qualquer, digamos assim, nós tínhamos um grupinho de 5, né? As primas, assim, as mais próximas que a gente brincava no dia a dia. Então, quando acontecia alguma coisa, uma brigava com a outra, quem levava a culpa era sempre eu. Por quê? Porque eu era sempre aquela que puxava a frente, eu era líder, então eu também levava a culpa. E isso gerou muita ferida, gerou muito trauma. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, claro, ela queria me educar, mas do jeito dela, porque ela também não tem esse entendimento que ela tem hoje, ela me podava muito, me mandava ficar quieta, me mandava deixar de falar. E isso eu fui, então, para me sentir, e eu já tinha, não vou entrar muito aqui, senão a gente vai fugir, mas eu carregava feridas de rejeição, né? Porque naquele tempo eu não me sentia amada o suficiente, porque eu era a terceira filha, como eu já falei em outra live, né? Então eu achava que eu não era amada o suficiente pelos meus pais. Então, para me fazer sentir amada, eu comecei a flexibilizar. E isso eu fui entrando na minha adolescência, eu lembro assim de passar por problemas na faculdade, quando eu tinha que apresentar um trabalho, veja bem, eu tinha todas as características de uma líder, e eu tinha um grau de influência, né, influência alto 69, dá para dizer que é alto, né, é mais de 50%, e quando eu tinha que apresentar um trabalho, eu quase morria, porque eu flexibilizei tanto, e eu já não era mais aquela Liana que nasceu, eu me estresse, isso gera um certo estresse, porque quando a gente flexibiliza demais, também gera um nível de estresse. E isso eu fui trabalhando, depois eu me formei, fui trabalhar, eu exerci cargos de liderança também,
E aos pouquinhos eu fui me lapidando, mas eu não tinha esse entendimento. O entendimento veio mesmo na formação do coaching e que se solidificou quando eu fiz o Master Coach, porque aí a gente trabalhou a questão da cura, do resgate da Uau. paternidade, que foi um show, né? E hoje eu ainda às vezes eu me pego assim flexibilizando, sendo aquela mais estável, mas eu, como tu disse, a gente tem que potencializar aquilo que a gente nasceu. Então, eu me esforço, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não tinha costume, por exemplo, se eu estava numa fila, eu esperava sempre pelo outro vir conversar comigo. E hoje, como eu sei disso, eu não espero o outro chegar, né? Eu chego Aham. então, assim, eu vou trabalhando, porque Você foram resgatou, tantos né, anos. Eliana? Isso. Inclusive nas questões de trabalhar agora como coach, nessa questão da quarentena, eu tive também que me reinventar. E por isso que eu digo, tu sempre teve uma participação, e tu lembras que há uns 2 meses atrás tu me convidou para uma live, né? E aí eu fiz aquela live e adorei. E eu disse, mas e por que eu não posso eu fazer, né? E aí eu comecei fazendo Oh, equipe. muito bom. Muito bom. É Por que não maravilhoso, você então, fazer? a gente se descobrir, a gente se conhecer. E aí, nesse processo, eu fui entender também meus filhos, que eles têm os temperamentos totalmente diferentes do meu, né? Uhum. E aí, antes eu também sentia, ai, será que eles não gostam? Os dois são estáveis, né? Uhum. Ah, então, eles também não. Eles já são mais, eles não gostam de se expor, eles não gostam. Tem um menino que não gosta de tirar fotografia, a menina já não gosta de participar de fazer um vídeo, coisa assim. Então, no relacionamento também, o menino já é mais fechado, ele tem uma conformidade também. Então, quando a gente vai entendendo essas questões, a gente deixa de cobrar, né? De É. cobrar, mas por que tá assim? E a gente flexibiliza, né? E começa a comunicar mais com amor, né? Ressaltando as potencialidades deles, validando as qualidades e não focar só naquilo que não é do Eu acho jeito que a gente importante gostaria. falar o seguinte, Liana, só para o público que está ouvindo, para entender algumas coisas que você está falando. Por exemplo, a Liana falou aqui, eu sou tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Né? Para você que está ouvindo a gente, não sabe do que a gente está falando, é porque ela fez um teste, né? Assim, Isso. nós somos analistas, a gente faz o teste na gente, em alguns momentos eu vendi alguns testes aqui no meu perfil, né? Agora eu não estava vendendo, mas eu vendi por alguns momentos, eu fiz algumas promoções porque eu consegui parceria com alguém que pudesse disponibilizar, porque os testes às vezes são tem teste de R$ 800, tem teste de R$ 500, teste de R$ 300, né? Eu tinha conseguido um por R$ 89,90. Então, assim, eu disponibilizei. Até falei pro Felipe, quem sabe a gente conseguir pro pessoal aqui que fica se interessar agora, mas eu não sei se a gente consegue. Mas, enfim, é interessante porque a gente sabe a quantidade, a intensidade. Para mim, a minha intensidade faz muita diferença da intensidade de uma outra amiga minha que é também do mesmo temperamento que eu. Por quê? Eu, do 0 a 100, qual a intensidade que eu sou de influente sanguínea? O meu natural, gente, é de 96% de influente sanguínea. Ou seja, eu chego a estar em nível de desequilíbrio. O natural. Aí a Liana está falando de flexibilizar. Então, para você que quer entender, flexibilizar é o quê? Quando no teste a gente faz para outras pessoas falarem como elas nos percebem. As pessoas não me percebem com 96. O fato de eu flexibilizar, as pessoas me percebem sim bem influente sanguínea, mas em torno de 80, ou seja, são 16 pontos a menos. Não é tudo aquilo que eu sou, já vou para uma área intermediária e não exagerada. A gente chama intermediária, tem a outra que é mais amena. Então, assim, para você que está ouvindo, você às vezes, para entender o linguajar, e quando você, assim como a Liana falou, você entende seu filho, por exemplo, se você é dominante ou você é, por exemplo, uma pessoa do temperamento conforme ou melancólica. Essa pessoa é uma pessoa altamente perfeccionista. Uma pessoa que tem a tendência de olhar as coisas e ver primeiro o problema que precisa ser solucionado e não as coisas boas. Ela vê primeiro o erro.
E essa pessoa gosta de tudo organizado. Então, o que ela vai olhar para os filhos que não são do temperamento dela? Vai olhar aqueles, meu Deus, o que que vai dar a vida do meu filho? Meu filho vai ser um nada, ele não consegue deixar nada organizado, ele não arruma nada. Gente, eu nunca fui. A minha mãe, ela é do meu temperamento, só que ela tem ela também tem o conforme. Ela tem o conforme já um pouco mais, bem maior do que o meu. Então ela consegue. Eu a vida inteira tive dificuldade de me organizar. Porque o meu conforme é 16. De 0 a 100 é 16, é quase nada. Então, assim, um absurdo. Aí o que que acontece? Hoje, se você vê, não é em tudo que eu não sou uma pessoa, eu não me considero hoje uma pessoa altamente, como eu vejo algumas pessoas, porque eu sou zelosa, apesar de ter a tendência à bagunça, eu sou zelosa. Então eu gosto da cama organizada, eu gosto das coisas, quando eu vejo eu quero arrumar, eu quero deixar, mas eu não consigo ser como uma conforme nunca. Nunca, e nunca você. E eu não posso exigir que a mesma coisa você que é uma mãe, que tem um filho, que você é organizado e seu filho não é, você pode ensinar a ele a ter estratégias para melhorar, mas você não vai mudar a criatura. Então, quero te dizer, não vai mudar. Assim como uma mãe que é dominante, pense uma mãe dominante ou um pai dominante, que tem um filho que é estável. O estável, você tem que perguntar dos tímidos aqui, tem os introvertidos, são 2 introvertidos, tanto o melancólico conforme, introvertido, esse que é altamente perfeccionista e crítico, quanto o que é o paz e amor, tranquilão, só abre a boca quando é solicitado, muito gentil, amigo, muito pacífico, tá sempre amenizando tudo. Essa pessoa paz e amor, pacífica, tem dificuldade em tomar iniciativa. Aí se o pai é dominante, que toma iniciativa em tudo e tem um filho assim, ele fala, meu filho não vai dar em nada. O guri preguiçoso, ó, o fleumático estável, ele precisa dormir mais que os outros. Sabia disso? Aí o que acontece? O pai que é dominante, que dorme bem pouco, que o dominante é o que menos dorme, né? O dominante que tem a característica de dormir menos, de ser mão na massa, de ser altamente fazedor, grande executor. O que acontece com ele? Ele olha o filho que não quer fazer nada, só quer ficar se arrastando pelo sofá. E ele fala, meu Deus, meu filho vai dar em nada. Vamos, guri, você vai dar em nada. E começa ainda a profetizar maldição na vida dele. Né? Desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Nada. Não, não é assim que você vai incentivar ele. Você vai lá dar um passo. Ele precisa, por exemplo, um filho desse precisa ser acompanhado. O pai tem que ir lá e dar um passo junto com ele e falar, tá vendo, filho? Você pode, você é capaz, você é vencedor. Você vai conseguir. Se a próxima vez você vir e fazer sua tarefa, a próxima vez você vir, você vai conseguir fazer sozinho. Parabéns. Aí, nesse reforço positivo, entendendo que não é da natureza dele ser fazedor. Aí o pai tem 2 filhos. Um fleumático estável e o outro é sanguíneo. Sabe, aí vai começar a comparar. Você não pode comparar seus filhos, gente. Eu sei que vocês que estão ouvindo, você não pode comparar seus filhos. Você tem que amá-los na individualidade. Sabe o que acontece? Você tem a nossa tendência dar atenção para que ele se identifique e criticar muito o outro. O dominante, ele é cheio de querer, de enfrentamento, ele vai ser mais objetivo e vai querer decidir, e se deixar, ele manda na casa. É a tendência dele. Só que ele é bem visionário, mas tem que cuidar. Se um filho desse não tiver as rédeas curtas, o pai e a mãe não colocar autoridade, esse filho passa por cima do pai e da mãe, manda na casa e vira os papéis e desonra muito fácil. Agora, se o pai e a mãe tiver autoridade sobre eles, e eu não estou falando autoritarismo, né, Liana? Você sabe bem a diferença disso, porque você viveu isso, teve pais em nível de exigência muito alto. A ponto de ser autoritário, a ponto de te podar em quem você é, né? Faz sentido? Né? E aí o que acontece? Não é para podar o que a pessoa é para você respeitar a essência dela. Por isso a importância de você conhecer o temperamento. Faz toda a diferença. O temperamento você vai respeitar a pessoa sabe, se a pessoa é desorganizada, você vai ajudar ela a ser. Você vai fazer. Se você é organizado, você ajuda a pessoa que não é. Não é exigir que ela seja igual a você, ela não vai ser. Você vai dar dicas, você vai sugerir, ou senão você vai lembrar. Não adianta mudar.
O dominante, não adianta segurar ele, querer mandar nele, que ele não gosta de ser mandado. Então, ele tem que ser influenciado. O filho que quer mandar nos pais, como que faz? Ele dá duas opções e deixa ele se sentir no controle para ele obedecer. Ele vai obedecer, mas você que vai estar dando as opções. As opções são suas, você que está dando. Filha, você pode escolher. Você quer lavar o banheiro ou lavar a louça? O banheiro ou a louça? Você está dando o comando, só que ela pode escolher. O dominante tem necessidade de estar no controle. Então, ele está num pseudo-controle aí. O pai e a mãe está definindo duas opções, só que ele tá à frente. Então, assim, se você não vai, porque você vai brigar, você vai ter um desgaste emocional absurdo com um filho dominante, se você não fazer ele se sentir no controle, só que no fundo é você com sabedoria que tá colocando as opções. Você tá na autoridade, você tá por cima, mas você entende a importância de você saber sobre temperamento. Você vai saber lidar melhor com filhos, saber lidar melhor com o marido. E é interessante, assim, porque a gente, agora que a gente tem esse conhecimento, a gente já vê os bebezinhos, né? A gente já começa a identificar, né? Quando eles começam a caminhar, quando eles começam a querer falar, aquelas birras que faz, a gente já vê o perfil, né, se salientando. Então, quando a mãe e o pai entendem do perfil do filho, ele não vai podar, não vai castrar, né? Muitas vezes falando coisas que vai, por exemplo, palavras negativas, que a gente sabe do poder que tem a palavra de um pai e de uma mãe sobre a vida de um filho, né? Então, é interessante, né, a quem tem criança pequena, de estudar, de entender que ninguém é igual a ninguém, que existe essa diferença de temperamentos e que não é assim podando, falando, xingando, falando essas palavras, tipo assim, porque tu é um lerdo, né? Por exemplo, o meu filho, ele é muito assim, ele é bem devagar. E eu sou, imagina, dominante e influente, eu sou rápida em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, ó, como foi bom eu entender, porque as minhas palavras, né? Porque até então, antes, eu acabava repetindo, antes do processo, eu sempre digo que existe uma Liana antes do processo de coach e uma Liana depois, né? Uhum. E claro que a gente vem melhorando, né? Dia após dia, buscando sempre a nossa melhor versão. Mas, Eliana, quando você começou, entrou no meu grupo de coaching, sabe? Do processo, quando eu comecei a atender vocês e quando eu terminei de atender vocês, foi assim, drástica a diferença sua feição. É incrível o quanto que você transformou, o quanto você foi potencializada, viu? Incrível. Eu era muito vitimista, né? Apegada nas dores do passado. Ai, coitadinha, pobre de mim. Ai, porque tu não sabe o quanto eu sofri, porque tu não sabe o quanto eu fiquei doente, sabe? E aí, quando a gente entende que nós somos autorresponsáveis e que eu decido fazer diferente daqui para frente, que os meus filhos não precisam passar por aquilo que eu passei e que eu posso ressignificar meu passado de dor e fazer diferente daqui para frente e que tudo isso, né? Tudo que eu quero hoje, os valores mudaram, né? Hoje, o meu objetivo que é passar para os meus filhos, deixar um legado para as gerações. Eu entendo, assim, que eu quebrei muitas coisas, né? Para quem é cristão aqui, quebrei maldições que vinham se arrastando de gerações. Então, me sinto uma privilegiada nesse sentido, porque eu dei um basta, né? Digo, eu não aceito mais isso. Meus filhos não precisam passar por tudo aquilo que eu passei. Uau. Então, eu creio, assim, que estudar, entender sobre temperamentos, e você falou ali, eu fiquei com aquilo ali, me tocando, as questões da linguagem do amor, daquele livro, né? As 5 linguagens do amor. É o princípio para a gente ter um bom relacionamento, para resgatar os relacionamentos com o esposo, com filhos. Essencial. Entender de comportamentos e as 5 linguagens do amor mudança de vida, total. Total. Mudança de vida, uma nova direção na nossa vida, um novo entendimento, né? Então, é uma das coisas que a gente não... Eu falo assim, se você precisa melhorar relacionamento com o próximo, seja com cônjuge, seja com filhos, seja com pais, com parentes, com amigos, com trabalho, com alguém do trabalho, com chefe, seja quem for.
Conhecer sobre temperamento, gente, é primordial, né? Saber sobre as linguagens do amor, entender o outro, porque as linguagens do amor é para quem é cônjuge, mas as linguagens do amor é para quem é filho, é para quem trabalha, a gente chama isso de linguagem de valorização para quem trabalha. Então, quais são as linguagens que as pessoas se sentem tendo valor, que são as mesmas linguagens do amor, só que adaptadas para ambientes diferentes. Então, uma coisa no ambiente de relacionamento conjugal, outra coisa no ambiente, né, familiar, outra coisa no profissional, outra coisa é você na igreja, por exemplo, enfim. Então, acho importante. Ana, como a nossa conversa, né, flui, já são 21h20 e eu não falei dos 4 temperamentos. Eu vou falar basicamente dos 4 temperamentos, tem pouquíssimo tempo. Então, gente, presta atenção. O que eu quero dizer? Primeira coisa, importantíssima. Antes de eu falar, já pega esse aviãozinho e manda. Gente, seus amigos vão amar você ter enviado, de seus amigos, você ter enviado essa live para eles saberem sobre temperamento. Outra coisa que eu quero falar para vocês, essa live vai ficar salva não no meu perfil, no da Liana, né? Se ela me deixar, eu até coloco no YouTube depois também no meu, para a gente compartilhar com mais pessoas. Mas ela vai ficar, porque eu sou convidada da Liana hoje, então vou ficar aqui gravada aqui na página, no Instagram, no perfil da Liana, tá? Não vai ficar no meu. Então, vou até avisar no meu, porque muita gente vai perguntar, cadê a live? Cadê a live? As pessoas me perguntam depois. Então, é importante. Depois você aproveita e segue a Liana, que ela é maravilhosa, viu? Que mulher de Deus e que mulher responsável nesse aprendizado. Ela tem crescido muito, de uma forma linda, falando sobre a parte das emoções, a parte de a gente é muito parceira e amiga também. Então, eu quero dizer assim para vocês, os 4 temperamentos, tem 2 que são extrovertidos e 2 introvertidos. Então, tem 2 que são mais tímidos, mais calados na deles, e tem 2 que estão sempre, que não tem vergonha. Se precisar falar no microfone, eles falam. Outros 2 que, se puder evitar microfone, eles vão evitar. Né? Então, tem 2 que gostam de estar à frente ou nos holofotes, e tem 2 que gostam de estar mais nos bastidores, no apoio, no suporte, por trás da cortina. Só que, Ellen, necessariamente eu posso ser um desses que gosta de estar no suporte e estar à frente, claro. Nós não temos um temperamento, nós temos um que a gente chama predominante. E não necessariamente só um predominante. Tá? Existem 4. Veja bem, pegando a aula, todos temos os 4 em níveis diferentes. A Liana falou da intensidade de 2 temperamentos dela, que estão acima. Quando tem uma linha de 50%, acima de 50% a gente chama de predominante. Então, o meu 96 eu tenho da minha natureza do influente. Hoje já diminuiu por causa da lapidação, mas quando eu fiz a primeira vez, eu 96 influente e sanguínea. E o meu segundo temperamento dominante com 55%. Olha a diferença, um é 96 e outro 55%. O colérico dominante também é predominante meu por estar 55%. Só que ele está perto da média, eu tenho um pouco dele. Eu tenho o evidente dele, eu tenho o suficiente para ser percebido, para ser utilizado, mas ele diverge da intensidade. Então, eu não tenho isso gritante em mim. Eu tenho isso meio que na média, certo? Então, é interessante saber. Então, como que eu sei isso? Fazendo teste, gente. E teste você tem que investir para você se conhecer. Meu maior investimento da minha vida não foi investir em carro, não foi investir em propriedade, não foi investir em outras coisas, senão no meu conhecimento. Então, a gente paga preço para tanta coisa naquilo que vai ter valor eterno, que é se conhecer, e que vai gerar valor para os outros, para você mesmo, te potencializar na vida. Às vezes a gente não quer abrir, não quer tirar, né? Eu sempre falo para todo mundo, melhor conselho que eu dou, invista em autoconhecimento, em autodesenvolvimento pessoal, em cuidado das emoções e de se conhecer. Então vamos lá, o primeiro, vou falar dos 4. Todos podemos ter os 4. Podemos ter 1, 2 ou 3 predominantes. Ninguém tem 4 predominantes. Não existe isso até agora, pelos estudos de William Marston, que foi da teoria DISC, e nem pelos estudos de Hipócrates, que 460 anos antes de Cristo estudou sobre essa teoria. Certo? Que dele partiu todas as teorias. Hipócrates, o pai da medicina. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, se tem esses 4 temperamentos, nós podemos ter 3, o Felipe tem 3 predominantes. Ele é uma incógnita. Não é uma incógnita. Na verdade, tem como ser 3, só que o que acontece? Essa pessoa oscila. Eu percebo nitidamente que ele é predominantemente
o melancólico conforme. Mas o segundo dele é o influente sanguíneo, que é o contrário. Então, como assim? Em ambiente familiar, ele é mais sanguíneo influente. Em ambiente profissional, ele é bem melancólico conforme. Olha que interessante, sabe? Então, ele oscila muito ele oscila entre os temperamentos predominantes dele. Em algumas coisas, ele é extremamente fleumático e estável, que é quase tudo no mesmo nível. Né, o dele, tudo acima de 50%. Então, assim, é muito interessante você entender sobre os seus predominantes. O meu tem 2, ele tem 3 predominantes. Em geral, a maioria, se for em porcentagem, a maioria tem 2 predominantes. Por isso, você precisa estudar e conhecer todos, para ter uma noção quais características você tem. Então, não quer dizer que se você tem características do dominante, exclui as do conforme, né? Não quer dizer que se você tem características do dominante colérico, você exclui a do conforme. Não, pelo contrário, você pode ser colérico e ser desorganizado tendo outro temperamento, ou ser colérico e ser organizado e ter características do conforme melancólico, que é o perfeccionista, que é o detalhista, o que gosta de processos, né? A questão é que o dominante vai ser mais rápido executor, né? E o outro é mais focado em detalhe. Então, o que acontece? Quando tem as duas características, a tendência é que um colérico que preste atenção no detalhe, porque isso é raro. O colérico dominante prestar atenção em detalhe é raro, a não ser que ele tenha isso como um derivado que a gente chama, né? Que é na sua combinação de temperamentos, uma variante. Então, eu posso ser dominante e qualquer outro dos 3 temperamentos. Dominante e influente, eu posso ser dominante, estável, dominante, conforme. Posso. Então, todo mundo queria saber, eu posso ter isso com aquilo, mesmo que seja contrário? Pode. Pode. Ou por influência pode ser influência de cultura de nascimento, pode ser por causa de criação, pode ser por causa de necessidade de flexibilização no trabalho, né? O Felipe flexibilizava pra caramba o dominante, que é o único que ele não tem, por ser policial. Né? Então, assim, quando ele tá na Força Nacional, que ele tá viajando, que ele tá lá na rua monitorando, o cara é extremamente dominante, não é dele, só que ele flexibilizava porque necessitava ser mais ativo da polícia, né, amor? O amor tá super participativo ali. Gente, o Felipe tá até aqui indicando, se cair a live, a gente volta para terminar, porque não vai dar tempo, né? São mais de quase 160 pessoas aqui online e vocês merecem que a gente termine o assunto. Então a gente volta a terminar. Se cair, você volta e não vai embora. Tem algo de Deus para você aqui. Você merece aprender sobre isso, que isso muda a vida das pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer o assim, então. Tem 2 minutinhos para encerrar. A gente encerra e já volta, que daí eu consigo salvar. Ah, então tá. Então, gente, olha só, já vou falar, até o Felipe tá falando aqui. Não cabe colocar tudo aqui lá no feed de notícia, lá no feed do meu Instagram, eu coloquei, tem vários conteúdos sobre isso também, tá, gente? Minha última postagem foi sobre as principais características dos 4 temperamentos. Você pode pegar algumas de um e algumas do outro. Aquele que você tem mais características, a tendência de ser o seu predominante. Ali são as principais, mas tem 50 positivas, 50 negativas. A gente vai sair, vai voltar e vai falar rapidinho sobre esse assunto, né? Lá você consegue mais. Aqui a Liana já vai... Liana, agora só de você sair, você salva no seu IGTV e já pode voltar, que agora ele fica direto no IGTV, mudou o Instagram, né? E aí já deixa no seu IGTV e já volta aqui, que aí o pessoal vai poder assistir depois também. Gente, vamos sair agora e já voltamos, tá? Já volto, espera aí, fica olhando nós e volta aqui que eu vou explicar a essência dos 4 temperamentos. Ok.